Olá, bem-vindo ao Fashion TechCast, um podcast idealizado para o mundo da moda, que a gente acabou direcionando para ajudar os empreendedores a escalar os seus negócios, tirar suas dúvidas, esclarecer os perrengues. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, seguir as nossas redes sociais, Instagram e o nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui com a Esther Morgan, Headhunter, especialista em varejo e mercado de luxo. Nós vamos trocar bastante figurinhas sobre gestão de pessoas, um tema crítico, que é a falta de mão de obra no mercado, para todas as indústrias, mas hoje especificamente a gente vai falar da indústria da moda. Bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É uma honra tê-la aqui no nosso podcast. E a gente queria conhecer um pouco você. Quem é Esther Morgan? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, muito obrigado pelo convite. Estou adorando estar aqui falando sobre um assunto que é importante, é o meu segmento, que é o varejo. Bom, eu comecei no varejo muito menina, com 16 anos, eu comecei como vendedora de loja, depois de vendedora fui gerente, de gerente fui supervisora, de supervisora fui diretora de marcas, trabalhei em grupos como Hugo Boss, Dior, Armani. E lá num determinado período da minha carreira, onde eu já estava no grupo LVMH, que quer dizer, aonde que você poderia chegar de mais bacana, naquele tempo o mercado já discriminava, então eu estava ali perto dos meus 40 anos, e aí eu falei, cara, eu preciso sair do mercado de varejo. Quem vai querer contratar uma velhinha para trabalhar no varejo? O varejo naquele tempo discriminava ainda mais do que hoje. Aí eu falei, bom, preciso empreender. Naquela época a gente nem falava empreender, né? Eu preciso abrir um negócio. Só que eu só sei brincar disso. Eu só sei brincar disso. Eu nunca brinquei de outra coisa sem ser de varejo, é do que eu entendo. Então eu pensei, eu preciso continuar. Eu descobri muito cedo, lá no meu papel de vendedora, que o meu propósito era servir. Então, eu como vendedora poderia servir a cliente, eu poderia transformar o dia daquela cliente, fazer ela mais feliz, levantar a autoestima dela. Depois, como gerente, eu podia servir a minha equipe. Então, eu falei, bom, eu preciso continuar com o meu propósito de servir e varejo. E naquela época não existia nenhuma empresa de RH, nenhuma headhunter, ninguém especializado no varejo. Então, quando eu precisava contratar candidatos ou precisava de um treinamento para minhas equipes, eu tinha que contratar empresas globais que trabalhavam com outras áreas. E, na verdade, quem não trabalha com moda, quem não trabalha com o nosso segmento, não entende a nossa linguagem. Não entende a linguagem. Então, num treinamento, não tem absorção para a equipe, né? Então, não consegue entender os tais dos perrengues que a gente passa ali dentro. Então eu falei, bom, eu acho que o business é esse. E eu me lembro que a ideia de trabalhar como headhunter aconteceu porque quando eu fui, já pensando em sair do varejo, quando eu estava no Hugo Boss, antes de ir para o grupo LVMH, eu tive a notícia com 3 meses de antecedência que eu iria fechar uma loja. E eu tive que tomar, como líder, né, eu tive que tomar a decisão de, assim, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar à minha equipe que daqui a 3 meses eu vou fechar, e corro o risco de ficar na mão, ficar sozinha, sem ter quem faça tudo o que tenha que fazer comigo. Ou eu não falo nada, quando chegar no último dia, eu vou falar, olha, gente, muito obrigado, foi um prazer, a partir de amanhã tá todo mundo demitido, não precisa vir mais, porque a gente vai fechar. E como liderança, eu sempre tive um papel de liderança muito próximo da minha equipe e uma relação de confiança, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre essa liderança no varejo. Eu falei, eu não posso fazer essa traição de não comunicar. Eu vou comunicar. Então, eu decidi comunicar, chamei toda a minha equipe e falei, olha só, vocês daqui a 3 meses eu vou fechar a loja, então vou precisar dispensar todo mundo. E quem quiser, eu não quero que vocês fiquem na mão, sem emprego, eu sei que vocês precisam. Quem quiser sair agora, eu já posso fazer a demissão agora e eu me viro. E para minha surpresa, toda a minha equipe ficou comigo até o último dia. Ninguém saiu. Eles falaram, não, estamos com você. E isso foi uma coisa assim tão importante para mim, até para eu entender, né, que eu realmente estava cumprindo minha liderança ali, senão não teria esse retorno.
eu me sentia assim com a obrigação de não deixá-los na mão. Então, nesse período de 3 meses, eu usei todo o meu network, meu contato com todas as marcas de luxo que eu tinha relacionamento nos Jardins e eu consegui emprego para todos eles. Eu consegui recolocar toda a minha equipe. A tua base era Jardins. A minha base era os Jardins. Na época que as principais marcas de luxo, elas ainda estavam nos Jardins. Oscar Freire. Isso. A primeira marca de luxo dentro de um shopping, a primeira marca internacional, né, seria o Emporio Armani, que nem é uma marca de luxo, é uma marca premium, né? Mas pro Brasil era luxo. Era luxo. Né? Foi o Emporio Armani no Iguatemi. E fui eu que toquei essa operação. A primeira operação de varejo dentro de um shopping, de marca de luxo internacional dentro de um shopping. Que interessante, eu não sabia. A Armani foi a primeira marca? Foi a primeira marca. E para você ter uma ideia do quanto isso foi importante naquela época... Nós estamos falando de quando, mais ou menos? 98. 98. Nós estamos falando de 98. E quando eu abri o Armani no Iguatemi, nessa loja do Iguatemi, eu tinha 53 funcionários dentro de uma loja, que é no espaço onde hoje é a Lely Blanc, ali no Iguatemi. Então, 53 funcionários em uma loja. Então, era uma coisa de maluco. E, assim, eu tinha faturamentos, assim, falando de dinheiro daquela época, eu não sei quanto seria hoje, era mais de 100 mil reais que eu vendia por dia no varejo. Então, pensa o que é isso. Naquela época, as lojas americanas, elas ocupavam 3 andares do Iguatemi, lembra? Que você ia subindo? Então, eu faturava mais do que as lojas americanas dentro do shopping. Eu era o maior faturamento do shopping. Depois vieram as outras, né? Depois foram vindo as outras, mas isso ainda demorou bastante, né? Até, porque depois continuou a Vuitton, aí depois que quando a Vuitton foi pro shopping, fechou a Doc Lobo, foi quando o Jardins, ele foi perdendo as marcas de luxo para os shoppings. E hoje você quase não tem marcas internacionais em loja de rua. Todas estão locadas dentro de um shopping. Teve essa decisão de... Foi reposicionamento ou foi segurança? Primeiro, posicionamento. Naquela época a gente não tinha um problema de segurança tão grande como a gente tem hoje, mas eu acho que de posicionamento. Então, o Jardins, ele realmente oferecia aquela experiência, glamour, né? Tinha esse glamour. E aí o Jardins foi popularizando. Agora a gente teve uma volta, né, com a inauguração do shopping. Então, agora a gente deu uma revitalizada no Iguatemi com o mercado de luxo novamente. Ainda com a colaboração de marcas como a NK, que nunca saíram de lá, continuaram lá fazendo esse trabalho incrível. Mas aí o caminho do shopping é aquela história de o fluxo, né? Então você supõe que você tem um fluxo maior. E aquela cliente que dizia eu nunca vou entrar, a cliente de loja de rua, ela era totalmente contra shopping. Imagina que as ricas, as milionárias do mercado, que são as consumidoras do varejo até hoje, elas não iam para shopping. E hoje elas não vão para rua, hoje elas vão para shopping. Então, mudou esse caminho e hoje faz todo sentido. Você tem o Iguatemi, o JK e o Cidade Jardim. Não iam para shopping. Naquela época, ninguém, as milionárias, o pessoal de mercado de luxo, não comprava em shopping. Era só nos Jardins. O motorista parava na porta e elas compravam. Que interessante. Como é que teve esse reposicionamento? E aí veio o JK, né? Aí veio o Iguatemi, JK, o Cidade Jardim, né? Então, hoje não existe mais as marcas... Teve o boom da Daslu, depois ela fechou. Isso. E aí então, a própria Daslu seguiu esse caminho, porque quando ela saiu da Vila Nova Conceição e foi ali pra Vila Olímpia e montou aquele prédio que virou um shopping. Do lado do Santander ali, a Daslu virou um shopping. Né? Então a Daslu virou aquela mega casa que virou um mega shopping. Então mudou o hábito desse consumidor e hoje funciona super bem dentro dos shoppings. Todas as lojas, as marcas internacionais estão dentro de shoppings e eu acho que, considerando a segurança pública atualmente, eu acho que faz todo sentido. Faz muito sentido. E outra, a janela de abertura do shopping, vamos dizer assim, a janela de compra é muito maior, né? O shopping abre às 10 da manhã, fecha às 10 da noite. Hoje, por exemplo, uma loja de rua, dependendo do lugar que você tem, não dá para ficar até às 10 da noite. E é engraçado que naquele período foi justamente quando o shopping passou a abrir de domingo a domingo, porque os shoppings fechavam. Aí depois os shoppings fechavam. Quando começou a abrir de domingo a domingo, por isso que eu tinha uma equipe imensa, porque eu tinha que fazer escalas, né? Eu tinha 3 turnos, porque eu tinha para cada grupo de pessoas da minha equipe, a área administrativa, o pessoal de estoque, pessoal de vendas, alfaiataria, eu tinha que ter 3 turnos ali. Eu tinha que movimentar, porque o turno de vendedor normalmente são de 6 horas, então a coisa mudou, assim,
Eu acho, assim, eu não sei até hoje se eu concordo com isso, mas foi cruel. Quando a gente começou a trabalhar de domingo a domingo, para você ter uma ideia, trabalhando no Armani, eu cheguei a ficar 22 dias consecutivos sem ver meus filhos acordados. Eu abria a loja às 7 da manhã e fechava a loja à meia-noite. Então eu saía de casa, eles estavam dormindo. As pessoas acham que ele fecha às 10, né? Mas aí... Você tem que fechar, pensa fechar um caixa. Então você tem que fechar um caixa, você tem que arrumar a loja para o dia seguinte. Então é uma coisa de maluco. E fora que em shopping, você só pode receber mercadoria, limpar vitrine, fazer vitrine, tudo no horário que não é o das 10 às 10. Então tudo acontece antes das 10 e depois das 22. Então é uma coisa de maluco. É uma outra. Hoje é uma outra realidade. É uma outra realidade. Mas você tinha os. Quer dizer, a sua virada de chave, aí você saiu. Aí, depois disso, eu fui para Hugo Boss. Aí eu passei um tempo, quase 5 anos na Hugo Boss, um grupo maravilhoso, uma empresa incrível. E quando eu já estava na Hugo Boss, foi quando eu pensei em empreender, em fazer esse negócio. E aí, só que quando eu já estava montando, que eu pus todos os meus funcionários, recoloquei todo mundo, eu falei, se eu sei fazer isso, eu posso trabalhar com Headhunter, eu posso fazer recolocação. E eu tinha um mega network de 20 anos que eu já estava no varejo, né? Eu tinha network tanto com as empresas quanto com os candidatos. Só que nesse processo veio o convite da Dior. Então, eu ainda fiquei mais um ano no varejo e nesse um ano eu comecei a fazer uma consultoria para o Fauzi Hatten. Então, eu já comecei a fazer minha primeira consultoria enquanto eu ainda estava no mercado. Então, enquanto eu estava no mercado, eu saía da loja, eu ia para o Fauzi, eu treinava equipe, eu trabalhava estratégia de negócios, enfim. Então, eu fiz um recrutamento de seleção, treinamento. Então, já comecei o negócio. Aí, chegou uma hora que eu falei, não, o meu negócio é justamente fazer. Eu já estava com o escritório aberto. Eu estava na Dior, trabalhava na Doc Lobo, e eu aluguei um escritório na Rua Augusta com Oscar Freire. Então, eu já estava ali no meu negócio. E o mais interessante é o que eu falo, que a gente não pode fechar porta nenhuma, ainda mais no nosso mercado, que é desse tamaninho. Né? O nosso mercado é muito pequeno. Né? Ainda mais de luxo, nunca fechei nenhuma porta, então os meus primeiros candidatos foram meus ex-funcionários e os meus primeiros clientes foram meus ex-patrões. Então eu comecei muito bem no negócio. E faz todo sentido, eu abri a Excelência em 2004, hoje eu atuo tanto na área de recrutamento e seleção, onde eu tenho um banco de talentos para a Praça de São Paulo, trabalho com um banco de talentos apenas para a Praça de São Paulo, e trabalho treinamento e capacitação de equipes para o Brasil inteiro. Hoje também eu não sou, apesar do meu nicho, minha grande expertise, experiência, o meu know-how ser no varejo de moda, varejo de luxo, hoje eu trabalho com vários segmentos, então eu treino, por exemplo, equipes de incorporadoras, de construtoras, equipe de JHSF, eu faço um trabalho de treinamento com filmes e um trabalho de capacitação para a Volvo do Brasil, eu trabalho com o Grupo Dufry, Grupo DFA, que são cafés dentro de aeroportos. Então, hoje, quando a gente fala de excelência de atendimento, o leque abre muito mais. Por que você acha, eu quero fazer uma pergunta, desculpa te interromper aqui, por que existe tanto treinamento, tanta capacitação, as empresas, principalmente de vendas, né, de front com o cliente, tem tanta capacitação e quando você vai na vida real, você se depara com uma vida totalmente diferente. Então, porque esse papo que tem tanta capacitação é brincadeira, tá? É coisa para inglês ver, é mentira. Não tem tanta capacitação. Existe uma resistência enorme. A maioria das empresas, eu tô falando ali de varejo, de mercado de atendimento, ainda acham que treinamento é custo e não investimento. As empresas não investem nas equipes. Para você ter uma ideia, às vezes eu pego uma equipe, sei lá, de Grupo Restock, Grupo Arezzo, eu pego uma equipe de vendas, aí eu pergunto, escuta, quem aqui tá no varejo há mais de 10 anos? Eu tô no varejo há mais de 10 anos. Quantos treinamentos você fez na vida? Nenhum. Então, o varejo, olha que interessante, o meu cliente me chama para fazer uma recolocação de um funcionário. Ele fala, Esther, eu quero uma gerente. Aí eu falo, olha, eu cobro X para colocar uma gerente, que é um valor que não é baixo, é um valor alto. Eu cobro X para colocar uma gerente. Ah, tá bom. Esther, eu quero treinar minhas 30 gerentes. Se eu pegar o valor que eu cobro de uma gerente e falo, olha, o valor de treinamento é esse, ele fala, nossa, mas que caro. Então, o que acontece? Mas é cultural, então. É cultural. Isso tem mudado. O pós-pandemia, e eu vou te falar por que mudou. A principal dor hoje
são as pessoas. A principal dor é recrutamento e seleção. Não, hoje, houve um tempo em que eu tinha poucas vagas, algumas vagas e muitos candidatos. Para você ter uma ideia, no meu banco de talentos eu tenho mais de 15 mil pessoas cadastradas. Hoje, eu tenho muitas vagas e poucos candidatos. O pós-pandemia, ele mudou radicalmente essa dinâmica de recrutamento e seleção. Hoje, qualquer loja que você passar no shopping, em qualquer shopping que você passar, e lá no Bom Retiro também, qualquer loja que você passar, tá precisando de funcionário. Tá precisando de gente. E não acha, e não tem. Mas, Esther, por que que não tem? Então, a pandemia, ela trouxe 3 movimentos. Tá? O primeiro grande movimento foi a Great Resignation, que é um movimento onde várias pessoas resolveram pedir demissão no mundo inteiro. Tipo assim, eu quase morri, cara. Será que eu preciso aguentar o meu patrão? Será que eu preciso trabalhar o dia inteiro? Eu podia ter morrido. Então, várias pessoas simplesmente resolveram, por causa da pandemia e por ter passado tudo que passou, pedir demissão. Então, foi a Great Resignation, milhares no Brasil e no mundo todo, em todos os segmentos. Então, aí o que você teve? Uma queda de funcionários. Uma vez que várias pessoas pediram demissão, aumentou a demanda. Então, todo mundo procurando gente para trabalhar. Só que não tinha gente no mercado, porque essas pessoas que saíram, elas não saíram só para procurar um outro emprego. Elas saíram para empreender. Isso é um outro propósito. Não, porque hoje qualquer um acha que eu vou lá pro Instagram, monto minha lojinha de brigadeiro, vou vender brigadeiro e vou virar uma empresária e vou sair dessa. E saíram. O varejo perdeu várias pessoas pro Instagram. E para lojinhas de coisas de comida, de coisas de artesanato. Muita gente estourou. Eu tenho vários clientes que hoje estão super bem e que começaram na pandemia. A gente tá falando ali, quem começou há 3 anos atrás, bombando de vender, sim, enquanto que marcas que tinham 30 anos de mercado quebraram, fecharam suas portas. Isso tem a ver com ego, com orgulho, com resistência à mudança? Tem. Na minha opinião, as marcas famosas, eu não vou citar nomes, mas sim, as marcas famosas que a gente teve no varejo lá no passado, a gente tinha marcas onde os donos eram super egocêntricos, eram superstars, sim, né? E muito resistente a mudanças. E houveram muitas mudanças significativas. Você que entende de financeiro, começou pela mudança de que lá no passado era possível fazer as coisas por fora. Era possível fazer sem nota. Eu trabalhei muito tempo sem registro e ganhando por fora. Naquele tempo era possível. Hoje você não consegue fazer nada por fora, nada sem nota, nada sem registro. Mas ainda o mundo da moda é muito informal. Então, mas hoje, só o fato de você ter que colocar tudo por dentro, as sim, empresas, elas não tinham saúde financeira e não tinham ali margem para pagar todos os impostos que elas tiveram que passar a pagar. Sim, isso, tá certo. Você entendeu? Então, na hora de oficializar tudo, a empresa quebrou, porque ela tinha aquela margem maravilhosa, donos milionários e tal, porque sobrava bastante dinheiro. Agora não sobra mais. Hoje o jogo mudou, né? Eu vejo muito isso no dia a dia, que começa no momento a hora que você vai empreender. E aí, o empreender é uma decisão complexa. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. E depois que você entra nesse jogo, você vai ter que despender muito tempo e dinheiro para fazer esse negócio escalar. E muita gente não tem essa saúde. Não, e o brasileiro não tem hábito não acha que não precisa ter capital de giro. Ninguém tem nada guardado. Exato, a primeira dor de barriga que tem, então veio a pandemia. Isso, eu tenho exato, clientes que tinham 20 lojas, fecharam 10. Eu acho que a grande dificuldade nesse quesito é fazer conta. Porque... E aí o brasileiro é criativo, né? Eu tô falando de brasileiro porque a gente vive aqui. Mas é sempre muita coisa informal, no fio do bigode, etc. E hoje você vê lançamentos, principalmente ali no Bom Retiro, os fracassos por conta de não entrega de mão de obra. Mas também você pergunta, você tem um contrato com o seu fornecedor? Não tem. Ah, mas eles não fazem. Cara, quem dá a regra do jogo é o atacado. Sim. Você que toma o serviço, você muda a regra do jogo. Mas sempre assim, sempre vai ser assim. Isso a gente vai para a mão de obra, que é um negócio que tem uma questão de falta de mão de obra. E falta de capacitação. E a falta de capacitação
inclusive, principalmente das lideranças. Então, Que é muito coronelista, tipo, faz o que eu tô mandando, isso aqui é assim porque eu quero. não, se eu fosse citar os dois problemas que a gente tem hoje no mercado de varejo e no atacado ou no varejo, é equipe, mão de obra e liderança. Eu tenho uma frase que o pessoal gosta quando eu falo, né? Dói, mas gosta, que eu falo que tudo que acontece de ruim nesse mundo, a culpa ou é da mãe ou do gerente de loja, ou do gestor do varejo. O líder é o culpado. O líder é o culpado. Só que esse líder, ele não assume a culpa. Ele fica procurando outros culpados. Frouxo. Exatamente, ele não assume a culpa. Então, se eu tenho uma equipe fraca e mal treinada, a culpa é de quem? Do líder. Do líder. 100% do líder. E as empresas, elas não treinam os líderes. E por consequência do empresário que contratou o líder. Perfeitamente. E por conta do empresário, porque às vezes ele contrata um líder bom, mas o próprio empresário é um líder ruim e ele não sabe delegar, ele não confia nessa pessoa, ele vai dar o pitaco do jeito dele, ele tira a autoridade desse líder. Então, para eu ter um líder bom para tocar a operação, eu preciso que o dono da operação, ele coloque um líder competente. Sim, e o que acontece? E não atravessa o dia a dia, né? Você tem que delegar e deixar a pessoa trabalhar. E sabe o que acontece com muitos problemas de liderança? É que algumas empresas contratam um líder porque ele é de confiança. O principal questão é ser de confiança. Então ele pega alguém da família e coloca para tocar a loja porque é uma pessoa da minha confiança. Só que essa pessoa da família dele, que é de confiança, é um incompetente e não tem a menor noção de liderança. Ele no máximo vai ser um chefe ruim, nunca vai ser um bom líder, né? E existe ali uma pesquisa que mostra que 85% das pessoas deixam o líder para quem trabalham e não a empresa em que trabalham. Sim, total. Muita então, gente perde a missão por isso que a culpa ruim. é sempre do líder. Sim. Então, eu preciso ter um líder ruim, vai ter uma equipe ruim. A vida. E o que acontece? Por mais que você lá, no seu negócio, você invista no produto, consiga uma margem boa, faça uma loja bacana, com um VM maravilhoso, tudo isso vai por terra, acerte na coleção. Você precisa de uma equipe para atender. Sim. Se a sua equipe não fizer um bom atendimento, você perde o seu cliente. Quem vai encantar o consumidor, seja ele de atacado, seja ele de varejo, é a sua equipe. Então, você precisa ter uma equipe absolutamente bem treinada, com uma excelente liderança. Quando o meu cliente me contrata para um treinamento, Esther, eu quero treinar minha equipe. Eu falo, ok, como é que é a tua liderança? Vamos começar de cima para baixo? Não adianta eu treinar a sua equipe se eu não tiver um líder para cobrar os comportamentos depois. Porque treinamento é repetição. O que adianta eu ir lá, treino toda a sua equipe e a sua gestora não consegue acompanhar e não consegue fazer com que essas novas dicas, essas novas experiências virem hábitos? Deixa eu te perguntar uma coisa, Esther. Imagina, você vai lá, você é contratada para dar um treinamento para uma equipe. Quais são os cuidados que você toma para preservar a sua imagem? Porque você imagina, a empresa A te contratou, falou, Esther, eu quero que você treine a minha equipe aqui, uma loja nova, de luxo, etc. E aí você vai embora. Como é que você garante que esse negócio está rodando? Você tem uma continuidade nesse trabalho? Você tem, é um pré-requisito para você voltar e ver se ele seguiu, porque ele pode falar assim, simplesmente, contratei Esther, ela veio aqui, deu um treinamento, foi embora, e agora tá aqui, essa galera aqui toda jogada, mas o cara não seguiu. A liderança não seguiu o que você pediu. Acontece então, seria isso. Lindo. Esse seria o formato ideal. Que a gente fizesse um programa de treinamento. Isso. Só que mas o cliente, ele já chora, já sofre por pagar um treinamento. E quando você fala num projeto, então por isso que eu falo, ok, não tem um projeto, uma continuidade desse treinamento, então vamos começar pela sua liderança? Então eu treino os líderes para darem essa continuidade. Entendi. Então eu não passo vergonha não, as equipes que eu treino, elas são boas. E assim... Não, eu tô te dizendo assim, porque... mas o problema é que a equipe troca. Pode ser excelente, mas se a pessoa lá na ponta não seguir... Mas por isso que eu preciso do líder treinado, porque a gente, além de tudo, não é só a pessoa seguir. Sim. E o turnover?
Ninguém fica em lugar nenhum. Sim. É Você outro tem que movimento. garantir os processos desenhados. É o job hopping, é um outro movimento onde as pessoas pulam de lugar em lugar. Elas ficam 3 meses no lugar e saem 3 meses no outro lugar. E o terceiro, eu tinha falado do Great Resignation, tem o job hopping, que são essas pessoas que ficam pulando de emprego em emprego. Eles não principalmente os millennials e a de geração X, eles não têm essa coisa de ficar 10 anos numa empresa como a minha geração. Né? E você tem eu falo que o pior dos movimentos que vieram no pós-pandemia é o quiet quitting. O que é esse movimento? É um movimento que para mim é o mais lamentável. As pessoas, elas não se demitem. Elas continuam na empresa, mas elas fazem só o absolutamente necessário. Exato. Sabe aquele cara que tipo causa para você para ser demitido? Sim. Mas não é que eles querem ser demitidos, eles simplesmente acham que eles não precisam dar o sangue. Que eles não precisam ser comprometidos com a empresa, apenas fazer o que está no job description. Nem uma página a mais, nem uma linha a mais. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você pega muito o caso do tipo, um funcionário está lá há 2 anos, sempre performou e de repente começou a cair. Aí o líder ou o dono da empresa começa a fazer da vida dele um inferno para ele pedir demissão. Simplesmente para economizar no café dos 40% de multa. Você pega muito isso ou não? Muito. É triste. Hoje a gente precisamos lembrar, então já que a gente está falando de equipe, de recrutamento e seleção, a gente precisa lembrar que hoje a terceira maior causa de afastamento do trabalho são as doenças mentais. Sim. Então hoje o burnout, né, algumas doenças mentais, síndrome de pânico e depressão, muitos chefes, eu não vou falar líderes porque não são líderes, né? Muitos chefes e muitas empresas causam a depressão nos seus funcionários. Então, para você ter uma empresa produtiva, além de uma equipe treinada, você precisa ter um ambiente de trabalho justo, saudável. Concordo. Então, isso tem que ser da porta para fora, não aquilo bonitinho de colocar lá em missão, valores e propósito, só para inglês ver, né? Só para mostrar na mídia, só para mostrar na internet e dentro da empresa é tudo mentira. Né? Tem um caso que, assim, eu sempre falo, tem 2 coisas muito diferentes. Tem a pressão e tem a tensão. Sim. Quando você coloca pressão no trabalho, a pessoa tá de boa, meta para cumprir, trabalho... Tem que ser saudável. Isso, é pressão. A hora que você começa a tensionar, na verdade, esse negócio vai estourar. Do tipo, com ameaça, se você não terminar isso aqui, vai acontecer isso... Se você não fizer isso aqui, você não vai sair de férias. Aí é tensão. É diferente de pressão. E aí, a hora que você vai para o mundo real, você vê muito isso. As pessoas, os líderes, os chefes e os empresários confundem. Eles tensionam. Aí ele perde a equipe, ele fala, tá vendo? Olha, esse mercado é ruim demais, né? Esse povo é ruim. Ninguém presta, é muito ruim, né? A culpa é dele. Tem que mandar embora Mas sabe o que eu acho que falta? Tinha que mandar embora o sócio. Exatamente. Você sabe que eu tenho alguns clientes, patrões, donos da marca, que eu já proibi eles de ir para a loja deles. Eu falo, olha, você faz tudo, mas você não vai para tua loja porque você causa um estrago. Porque eu vou lá, coloco um líder bom, uma equipe boa, treina a sua equipe. Você chega lá e você causa um estrago. Porque você não sabe falar, porque você é grosso, porque você é estúpido, porque você assedia as pessoas. Então, essa questão do relacionamento do patrão com a equipe é uma questão que precisa ser vista. Muitas vezes, você tem um grande turnover na sua equipe e o meu cliente fala, Esther, não para vendedor nenhum. Eu falo, vamos começar de cima para baixo? Vamos analisar como é que está sendo o desempenho do seu líder, o desempenho da sua liderança? Como é que a gente detecta isso? Aí alguém vai perguntar, Esther, tudo bem, você está falando só dos problemas, qual a solução? A solução é ter um departamento de recursos humanos, não um departamento pessoal. São 2 coisas diferentes. Sim, total. Eu preciso ter um gestor de recursos humanos que tenha alguém que possa fazer uma entrevista de desligamento limpa. O que seria uma entrevista de desligamento limpa? Sem tendências, sem defender nenhum lado, para entender de fato e aonde esse funcionário que está saindo se sinta à vontade de contar o porquê que ele está saindo, porque só assim eu consigo detectar. Sim. Porque você perde funcionário, às vezes, pelo relacionamento interpessoal entre os funcionários. Às vezes é pelo líder. E qual funcionário que tem coragem de sair e falar assim, eu tô saindo porque meu chefe é um desgraçado?
Eles não falam, eles têm vergonha, eles não se sentem seguros. Então, se você tiver alguém que faça uma boa entrevista de desligamento, contrata externo, contrata Esther, da excelência. Esther, olha só, você pode vir aqui fazer, eu posso, cada vez que o meu funcionário sair, como eu tô tendo um turnover, não tô entendendo, eu posso mandar para você fazer essa entrevista de desligamento? Faz fora da empresa. Senta, né? Faz fora da empresa, porque daí eu consigo entender, aí eu consigo contratar certo. Porque se ninguém tá dando certo na sua empresa, eu preciso entender. Por exemplo, eu tenho um candidato que eu vou mandar para sua empresa e você é um daqueles que eu sei que você é um patrão assediador e como você é o dono da empresa, você não vai mudar. Quando eu entrevisto um candidato e eu penso, posso mandar para a empresa do Alisson, eu pergunto, escuta, por que você saiu na empresa? Ah, eu saí porque o meu patrão me assediava. Para a empresa do Alisson eu não vou mandar porque eu sei que vai ser a mesma coisa. Agora, se eu chego alguém como eu, porque eu sou esse tipo de pessoa, todos os meus patrões eram assediadores. Eu tive os piores desgraçados do varejo. Então, só que eu tenho inteligência emocional. Não, eu tenho inteligência emocional para lidar com esses caras. Eu brinco que eu até já falei isso, já confessei isso nas minhas redes sociais, que eu já me fiz de burra para agradar o meu patrão, para deixar que ele se sinta melhor. Fácil, porque eu não tenho o menor problema. Sabe aquele patrão que quer tudo que seja a ideia dele? Eu tinha ideia e ele ficava ofendido, não queria pôr em ação porque a ideia era minha. Eu fazia ele entender que a ideia foi dele para eu conseguir fazer a minha ação. Eu tenho essa inteligência emocional, a maioria não tem. Então eu tenho que pegar o funcionário que tem habilidade para lidar com um patrão difícil. Então, mas olha só, eu tenho uma opinião muito particular. Aconteceu um caso desse hoje. Uma coisa é você ser duro. Outra coisa é você assediar. Ser mal educado, fazer ameaça, etc. Que são duas coisas diferentes. E a turma do mimimi, ela não sabe diferenciar isso. Não, porque você sendo duro... Eu dei uma instrução para fazer isso aqui. Você fez errado, não é para fazer mais. O jovem espana. Por conta disso. Você foi grosseiro, você foi mal educado. Aí você... Mostra aqui para mim, por favor, onde eu fui grosseiro. Eu falei para não fazer mais, entendeu? E aí essa turma do mimimi não tem inteligência emocional para lidar com a pressão do mercado hoje. Não tem, porque dependendo do momento da empresa, você tem bastante experiência nisso. Então, por exemplo, você vai contratar um candidato. Se a empresa está hypando, é pressão, é pé embaixo, precisa vender. Se pegar um bunda mole, o cara não vai entrar mais, ele vai entrar aqui e vai embora. Ou o cara tem que ser casca grossa, tem que estar com sangue nos olhos para ganhar dinheiro. Você tem esses casca grossas no mercado para trabalhar? Não, esse que é o problema, você não tem. Eu tô falando, esse é o mundo ideal, e que não tem. Não tem. E vai ter cada vez menos. Mais. E quanto mais você trabalha com a equipe, os mais jovens, porque a minha geração foi criada no faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Sim. Certo? Também. Essa geração de hoje, não. Se você for falar com o seu filho, se você falar não para ele, você tem que explicar o porquê. E não é não porque eu falei. Não é não porque eu falei. Então, hoje, essa equipe, ela não aguenta, mesmo que você seja duro. Ela não aguenta a cobrança. A cobrança simples. Se tem meta, eu preciso cobrar essa meta. Ai, tá me cobrando demais. Cara, você é comissionado. E é o que eu falo nos meus treinamentos. Bater meta não é um favor, é sua obrigação. Você é comissionado, você entrou para bater sua meta. Exato. E eles acham que quando bate meta, nossa, precisa levantar no céu. Uma semana de férias. Uma semana de férias. Não tem passado, né? Então... Não, na verdade eu falo que eu que sempre fui comissionada e sempre fiz questão de ser comissionada porque eu sei o quanto que eu sou boa e quanto que eu posso vender. Então, quando me ofereciam um salário fixo, eu falava, cara, eu não quero salário fixo. Porque se eu dobrar teu faturamento, dobrar de trabalhar, você quer me pagar a mesma coisa? Não, senhor. Eu concordo 100%. Eu prefiro trabalhar 100% pro resultado. Mas eu sou outra geração. E aí a gente entra numa outra questão. É uma bandeira que eu levanto muito lá no LinkedIn. Eu tenho muita força no LinkedIn. Agora houve parabéns, né? Você foi... 39º. Eles fizeram uma avaliação ali dos 200 top creators. E eu peguei 39º de 200. E ali, não é que é 39º de 200 de gente da minha área. Eu peguei, tava ali junto com o Ricardo Amorim, Bernardinho. Então, fui bem. Não, vale. Lá eu tenho uma força. Você cria bastante conteúdo no LinkedIn? Todo dia. E eu toco nos assuntos, assim, eu falo algumas
coisas é pro candidato, algumas coisas é pro patrão e algumas coisas é tipo o recado que eu tenho que dar. Então, eu sou fofa, sou legal, sou bacana, mas eu faço vários puxões de orelha ali. Então, tem hora que o pessoal fala que eu sou pé no peito. Mas tem que ser. Né? E lá no LinkedIn tem uma bandeira que eu levanto, que eu tenho levantado muito, até pela dificuldade que eu vejo dos meus candidatos, que é a questão do etarismo no mercado de trabalho. Então, se eu tenho uma equipe jovem que tem dificuldade em lidar com esse tipo de pressão, por que não mesclar minha equipe jovem com pessoas mais velhas que estão acostumadas e que sabem lidar com pressão e que podem trazer uma experiência diferente? Isso tem muito preconceito ainda. Muito preconceito. Eu tenho candidatos maravilhosos de mais de 50 anos, entre 50 a 60 anos ou 50 a 65 anos, muito bons, com muita vontade de trabalhar e que não conseguem emprego. Mas por que você acha que existe esse preconceito? Preconceito. Puro Só preconceito. Isso, puro preconceito. Puro não preconceito. É desempenho, não é nada. Não, na verdade não. Porque, assim, eu vejo por mim. Eu sou aqui 50 mais, super mais, já sou quase 60. E eu tenho super sangue no olho. Eu trabalho horas em pé, trabalho, sabe? Eu tenho uma maior energia. E uma das desculpas que meu cliente fala, ele fala assim, Esther, mas não vai saber lidar com tecnologia. Eu consigo trabalhar com qualquer sistema operacional, eu consigo trabalhar com inteligência artificial, consigo... Não vai mandar o cara desenvolver nada, você vai mandar o cara operar. Não, e mesmo assim, nós mais velhos, somos capazes de aprender a questão da tecnologia. A minha dica é sempre contrate o brilho nos olhos e treine as habilidades. Então, eu vou treinar as habilidades. No caso da pessoa mais velha, eu trago a experiência. Então, por que não agregar? É para ter uma equipe de todo mundo de mais de 50 anos? Lógico que não, porque eu preciso da energia e do dinamismo. Exato, cada área esse mix numa equipe é perfeito. Então, eu trago as pessoas mais velhas. Cada vez que eu faço um post falando sobre isso, para você ter uma ideia como é um problema social, eu tenho mais de 3.000, 4.000 compartilhamentos de um post. Você tem críticas em cima desse assunto? Lógico que tem, um monte. Eu tenho ali gente que critica, E eu acho ótimo que eu tenha as críticas. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo assim, mesmo assim, quando você faz um post desse de uma forma orientativa, educativa... É sempre com esse propósito. Tem. E tem gente tem porque aí você tem aquelas pessoas... Eu vejo, é engraçado que muitos jovens entram lá para comentar. Não, eu concordo, não. Mas e agora? Então você tá discriminando nós, os jovens? Então, aquela história. Na internet você sempre vai ter... sempre coitadinho. Gente, você pode chegar lá, falar de Deus, falar de qualquer coisa que você for falar, de bondade, de caridade, de não sei o quê, que vai ter alguém que fala alguma coisa. Não eu falar mal, tudo bem, mas assim, o tipo de comentário não concordando com a maioria concordando. A maioria, assim, concorda, por aí que eu vejo que é um problema social. Porque cada vez que eu faço um post que fala alguma coisa sobre etarismo, eu tenho milhares de comentários e eu faço questão de ler todos. Eu vou, aos poucos eu consigo ler todos, né? Eles escrevem relatos de vida deles ali absurdos. Então, eu percebo a dificuldade, eu percebo... É um ponto que precisa ser visto. E tanto, eu sempre falo que nos meus treinamentos, o Rony, da reserva, ele sempre tem que me dar royalties. Porque eu cito ele em vários treinamentos meus. Rony, não esquece dos royalties aqui, que eu tô citando você aqui também. Também é muito bom. Eu gosto. Aliás, super indico o livro do Rony, que é Rebeldes Têm Asas. Todo empresário de moda tem que ler. Ele é super generoso ali nas dicas e tudo. O Rony, ele tem um programa dentro da reserva que ele contrata jovens de mais de 60 anos. E quando ele estava me contando, a gente esteve num evento juntos, e eu perguntei, Rony, mas e aí, esse povo que você contrata de mais de 60 anos, você põe no caixa, você põe em atividades? Ele falou, não, Esther, eu tenho os caras de 60 anos, meninas de 60 anos, vendedores, e eles arrebentam de vender, com uma super energia, com brilho nos olhos, com comprometimento, abraçam o trabalho, e são mais estáveis. Olha eu batendo no microfone de novo. E são mais estáveis. Sim. Então, esse comprometimento, essa coisa que a gente tem de vestir a camisa... Saúde mental muito mais equilibrados. Tem várias vantagens. Sim. Tem várias vantagens. Então, se uma empresa como a Reserva se preocupa em trazer pessoas mais velhas, escuta, vamos seguir o exemplo aí, vamos pensar. Mas eu acho que é muito abrir esse leque, eu sempre fui do mundo corporativo, né? E eu acabei pegando... Posso até ser cancelado por isso, mas asco, porque é muita propaganda, muita inclusão
Mas é mentira. É mentira. É mentira. Eu fiz um post essa semana. Eu falei que aumentou muito o discurso sobre etarismo só no discurso, porque na vida real continua igual. As oportunidades não surgiram. Vamos... aí começa o negócio a descambar. Não, vou fazer um programa aqui para incluir as mulheres na liderança. Aí começa a pegar um monte de gente incompetente e colocar lá em cima sem critério, só para ter. Cara, não tem programa de inclusão. É todo mundo igual. Eu concordo. Cara, vai todo mundo igual. Se você é homem, mulher, você vai performar do mesmo jeito, cara. Tem mulher que dá baile em homem. Não, uma das sugestões que me dão às vezes nesses posts é justamente de criar uma cota pra gente mais velha. Cara, mais uma cota? Mais uma cota? Eu sou totalmente contra a cota. Zero eu sou totalmente contra a cota. É competência. Também o jogo é competência. Eu trabalho por meritocracia. Pra mim é assim que funciona. Então não precisa ter cota. O que eu tô tentando fazer nas minhas redes sociais é uma conscientização das empresas. Então o meu trabalho é justamente tocar nessa ferida para ver se as empresas prestam atenção nisso, porque vai ser bom para elas, vai melhorar o índice de turnover. É isso que a gente tá buscando? Vai melhorar o índice de turnover. Então vamos investir. Mas eu contratei uma vez uma pessoa de 58 anos e não deu certo. Então não é porque ela tinha 58 anos, então é porque você contratou a pessoa errada. Exato. Você tem que contratar, usar todos os seus critérios, todo o seu filtro nessa pessoa mais velha. Então tem que ter usado o filtro. Sim. Não adianta pegar uma pessoa mais velha que não tenha brilho nos olhos, que não tenha empatia, que não tenha inteligência emocional. Não adianta. Exato. Eu ainda tô um mix de mundo corporativo, né? Então, às vezes, acabo sendo assediado. Eu tenho essa discussão com a minha irmã, inclusive. Falou que a área dela, que é a sua, tem muita gente boa, mas tem uma boa parte, assim, cara, não sabe o que se é de comer, se é de passar no cabelo. O que eu quero dizer com isso? Se você vai pegar uma posição executiva de um diretor para sentar numa cadeira de executivo, primeiro, a pessoa que está entrevistando, minimamente, tem que ser de um nível intelectual igual ao superior. Que não dá para você fazer... Não vai compreender. Não compreende, é outro jogo. E eu já fui abordado, vou fazer uma entrevista, aí começa assim... pelo WhatsApp, fazer as perguntas pelo WhatsApp. Eu falei, gente, eu não vou fazer entrevista pelo WhatsApp, tá bom? Se você quiser, a gente marca um horário e é por vídeo, não é por telefone. Não, é por telefone só para tirar umas dúvidas, tá bom. Aí você marca, vê se você já pegou um caso desse. Vários. Olha só, a pessoa te liga e fala assim, eu queria saber um pouco da sua experiência, etc. Aí, como eu já tô com 47 anos, você vai perdendo um pouco da paciência, né? Um pouco, só um pouco. Só um pouco. Aí eu falei assim, você pegou meu currículo onde, meu perfil? No LinkedIn. Eu falei, poxa, mas você não leu? Aí pensa comigo, porra, o cara me liga, marca uma entrevista, não teve a pachorra de ler. Cara, eu não vou pra uma merda numa empresa dessa. Eu falei assim, o meu currículo não tá lá. Não, mas eu queria saber... Eu falei assim, agora eu quero saber qual é a remuneração, o que eu vou fazer, eu vou reportar pra quem... Vou ter carta branca. Não, essas coisas eu não posso abrir. Então, o dia que você puder abrir, você me liga. Você sabe que um dos cursos que eu mais solicitados, né, nesse último ano foi como... Então, de clientes, assim, de grupos importantes de varejo. Tipo, Esther, eu quero que você treine minha equipe de gestores. O que você quer que eu treine? Como recrutar, entrevistar... avaliar motivar e reter essa equipe. Então, o que tem mais solicitação justamente é isso. Por quê? Porque é o que você acabou de falar, você tem uma pessoa não preparada, incapaz de fazer um processo seletivo. Ela não sabe entrevistar, ela não sabe buscar. E a porta de entrada da empresa. E aí, se você perguntar assim, quais os meus critérios, eu, Esther... Quando eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, e se o meu cliente fala, Esther, é carta branca, você vai contratar do seu jeito quem você acha que é bom, eu sempre vou me preocupar principalmente com as aptidões comportamentais e não com as técnicas. São os soft skills. Contrate atitude e treine as habilidades. Para mim é o meu mantra. Para mim é muito importante a questão dos valores.
Muito importante. E para mim, valores familiares. Então, quando eu vou avaliar um candidato, eu quero saber como é que ele tem, como é que é a situação dele com a família, porque eu contrato alguém que fala assim, olha, eu não falo com meu pai, eu odeio minha mãe, briguei com meu irmão, meu filho foi embora. Quer dizer, essa pessoa vai conseguir lidar com alguém na vida? Boa. Né? É alguém que eu falo que eu gosto de. Outro dia eu fiz um post que deu uma polêmica, né? Porque eu falei que eu confio em quem gosta de cachorro. Eu avalio até isso num candidato. Se eu tenho um candidato Boa. que não gosta de cachorro, eu falo, cara. E assim, eu confio super nas minhas cachorras quando elas não gostam de alguém. Porque se as minhas cachorras não gostam de alguém, é porque essa pessoa tem problema. Você já teve gato ou não? Não. Não, mas é o bicho. Uma pessoa que não tem empatia, que não tem. O bicho não chega perto. Não, e assim, essa pessoa que não gosta de bicho, eu desconfio. Aí a pessoa fala, então agora se eu não gostar de bicho, eu não vou passar numa entrevista com você. Não, isso eu tô dizendo que é um dos parâmetros. Isso não quer dizer que pra mim só interesse isso. Mas eu vou querer saber como é que essa pessoa lidar com a família dela, como é que eu quero entender que tipo de pessoa é essa, a questão de honestidade, de caráter. Pra mim é super mais importante do que só ser águia em algum departamento. Sim. Também acho. Essa questão de avaliar o soft skill da pessoa faz total diferença, porque às vezes, e é difícil, assim, por mais que você tenha experiência, você minimiza o risco, porque tem gente que é habilidosa na entrevista, né? Não, mas eu dou dicas nos meus cursos. Inclusive, eu coloco quais as perguntas que você deve fazer para ter as respostas que você precisa. Não, eu entendi, mas quando você você já é uma pessoa experiente. Não, eu consigo ler um candidato no arriar da mala, você já sabe se o cara... Na hora que ele entra na sala, eu já tô lendo. Eu até aconselho para quem tá trabalhando com isso e fazendo processo seletivo, tem um livro que é importante de ler que chama O Corpo Fala. Então, tudo que você tem de expressão corporal e facial, eu consigo identificar numa entrevista se o candidato está mentindo, se o candidato está inventando uma história. Então, eu fiz consigo 2 treinamentos entender. sobre entrevista por competência. É muito importante. Então, ler O Corpo Fala, entender essa linguagem corporal, ela diz muito sobre o candidato e sobre as pessoas. Então, você acaba tendo várias técnicas. Aí você tem a técnica do rapport, aí você tem várias técnicas que você usa, é um conjunto de técnicas que é o que eu falo, para mim, muito fácil eu consigo fazer uma entrevista em meia hora. Mas quando meu cliente fala que quer entrevistar candidato de meia hora, eu falo, cara, isso não tá certo. Você quer pegar uma gerente boa e você quer em meia hora saber tudo sobre ela? Você não vai conseguir. Não vai. Não tem a experiência que eu tenho. E na entrevista, quando você tem essas derrapadas, ela só consegue contar as coisas no detalhe que ela viveu. Igual numa viagem. Você fala assim, Alisson, você já viajou pra Europa? Lógico, eu já viajei várias vezes. Aí você me pergunta, você foi para qual país? Eu fui para Itália. Que lugar da Itália? Foi para, sei lá... Milão, sei lá, qualquer cidade. Tá, você foi naquele... que é um restaurante... Eu nunca fui para Europa. Quando você tá mentindo. E aí você já foi, 10 vezes, já conhece, etc. Você já foi naquele restaurante XPTO assim, assim, assim? Você comeu aquele docinho que tem um cravo em cima, etc. Aí o cara pensa, eu nunca fui. E é super famoso, todos os turistas vão... Você já começa a pegar. E a hora que você vai para trabalho, eu falo assim, eu já participei de um projeto, ajudei a montar uma loja, mas como é que foi isso aí? Você vai descendo o nível, ele chega uma hora que trava, eu fiz psicologia, né? Na psicologia a gente tem técnicas até para aplicar testes, onde eu te faço uma pergunta. E na hora que eu percebi pela sua expressão facial ou pela sua resposta que você mentiu ou que você tá falando alguma coisa que não é verdade, eu consigo ir de uma outra forma sem você perceber e eu vou fazer a mesma pergunta e aí você vai negar porque eu já sei que você vai capotar. Sim, você consegue. Em casa a gente brinca, em casa os meus filhos nunca mentiram para mim, né? É aquela história, eu chegava da balada, filho, você bebeu? Bebi. Eu bebi uma vodka, 2 cervejas, um energético, já contavam tudo, porque eles sabiam que eu ia descobrir. Não bebi. Como não bebeu? Como assim? Eu tô vendo que você bebeu, né? Eu tô percebendo. Então eles brincam lá em casa que eu não crio filhos, eu treino filhos. É isso, eu já vi essa frase de alguém. Né? Eu treino filhos. Mas é do Paulo Marçal. Ele falou, eu vi um tempo atrás uma frase dessa aí, que ele treina os filhos dele. Ele vai, cai um monte de gente em cima. Pô, você tem que criar os filhos, não treina. Não, mas eu prefiro treinar. É o meu business, é o que eu sei fazer. Agora, qual que é a maior resistência que você encontra, Norma, quando você vai dar um treinamento? Uma empresa te contrata.
qual que é o nível de resistência ali? É mais da galera do operacional, da parte de vendas, liderança, os empresários, porque você acaba pegando a cadeia inteira. Sim, vamos até dar um exemplo que uma vez me perguntaram, Esther, você gosta mais de treinar uma equipe de uma loja, sei lá, popular ou com uma equipe de nível cultural mais baixo, ou as meninas lá, aquelas lá da loja famosa, da marca internacional? Eu prefiro treinar o povão. Por quê? A pessoa mais humilde, ela tem vontade de aprender porque ela não teve muita oportunidade de aprender. E às vezes eu pego umas marcas aí, umas lojas poderosas, de marca poderosa, só a marca é poderosa, porque é o que eu falo. O luxo, eu que já trabalhei com luxo, e quem trabalha com luxo sabe do que eu tô falando. O luxo é só para as marcas e para os clientes. Porque a gente que trabalha no luxo rala pra caramba. Sim. Você fica horas lá no estoque, puxando caixa, suando, e lá fora tá tudo bonitinho. Você pega algumas equipes que você tem aquela pessoa que acha que ela sabe de tudo. Sabe? Aquela menina que se acha melhor, tipo a última cocada do tabuleiro. Então, e eu sempre falo que ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, assim como ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Sim. Então, o que eu acho que pega, a equipe que eu não gosto de treinar é aquela equipe arrogante, aquelas pessoas arrogantes que, sabe, que chegam... Só que eu tenho o meu jeitinho de treinamento, que mesmo quando eu pego essas equipes... Isso que eu ia te perguntar, como é que você faz? Como eu falo sobre pessoas, e eu sempre falo para o meu cliente, olha, eu não consigo falar sobre estratégias de vendas sem antes falar sobre comportamento, sobre postura. Porque sem postura profissional, uma pessoa que não é comprometida, uma pessoa que não tem proatividade, uma pessoa que desonesta, uma pessoa que chega atrasada, não adianta eu treinar super estratégias. Então, eu sempre começo os meus treinamentos falando sobre postura profissional e postura pessoal. Então, eu já mexo ali com as equipes nesse ponto. Então, é a hora que eu vou falar de bondade, de empatia. Então, eu vou falar as questões que eu acho que são importantes para que essa pessoa... Eu sempre falo que eu não treino pessoas para serem melhores profissionais. Eu treino pessoas para serem melhores pessoas, melhores seres humanos. Porque se elas forem melhores seres humanos, elas vão ser melhores profissionais. Como é que você... em média, quanto tempo demora o seu treinamento? Ou depende? Depende. Tem cliente que me contrata e fala assim, Esther, eu quero que você faça uma palestra na minha convenção. Quanto tempo eu tenho? 40 minutos. Eu falo, cara, 40... Você quer que eu fale o quê? Bom dia, tudo bem? Se você quiser que eu entre no coração da sua equipe, eu preciso de mais tempo. Para eu treinar uma equipe de loja, você falar, Esther, eu preciso treinar minha equipe de loja. É das 9 às 6 da tarde. Vou fazer um dia inteiro. Para eu começar, começo, meio e fim, porque daí eu começo falando de postura, de comportamento, depois eu vou falar de como trazer o cliente à loja, de preparação para o atendimento, depois eu vou falar sobre como quebrar o gelo para o cliente entrar dentro da loja, depois como adicionar, qual estratégia para vender um adicional, como contornar objeções. Então, é muita coisa. Então, pelo menos você um dia inteiro. Por exemplo, você entra numa marca de luxo e ali a galera nariz empinado, fala, nossa... Ela chegou aqui, vai ensinar a gente, nós estamos aqui há 10 anos, ela vai ensinar a gente. Como é que você nivela todo mundo e deixa no mesmo... Pessoas, eu acho que assim, acho que o meu grande diferencial é a minha habilidade com pessoas. Eu consigo, de alguma forma, seja numa sala do tamanho dessa, com 5 vendedores, ou seja num teatro, que eu fiz recentemente, num teatro com 3.000 pessoas, que tinha ali no Teatro Bradesco, que eu fiz com 3.000 pessoas. Eu consigo, de alguma forma, tocar o coração de cada uma delas. Eu acho que é esse o meu principal skill mesmo. Em algum momento, as sensibiliza e baixa a guarda. Eu consigo sensibilizar e trazer todo mundo para mim, mesmo essa pessoa que se acha. E eu tenho, assim, a segurança de que eu consigo isso pelos relatos que eu tenho na sequência. Entendi. Então, a maneira que as pessoas vão lá, tem o trabalho de vir nas minhas redes sociais ou mesmo no meu WhatsApp para agradecer, Esther, muito obrigada, nossa, você tocou... Eu acho que a minha habilidade em tocar o coração da pessoa, por isso que eu falo que é saber lidar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia. Não a empatia essa do papel,
a da inclusão, da empatia, que é a empatia seletiva. O que é empatia seletiva? É muito fácil eu ter empatia por quem votou na mesma pessoa que tem a mesma religião que eu, que tem a mesma cor que eu, que tem, enfim, certo? Eu sou uma pessoa que eu em nenhum momento durante as eleições, vamos dar o exemplo onde teve o maior problema. Gente que não fala nem com a família. Em nenhum momento eu discuti com ninguém, eu tenho, assim, até porque eu tenho o maior respeito pelo que o outro pensa, pelo que o outro sente. Então, não me incomoda uma pessoa que pensa diferente do que eu. Então, eu tenho amor por todas as pessoas que eu vou treinar. Eu sinto uma responsabilidade enorme quando eu sou contratada e o meu cliente me coloca na frente de uma equipe, seja de 5, de 10, de 100, de 500 pessoas, a responsabilidade que eu tenho na vida daquelas pessoas. Sim. Eu posso transformar uma vida. Sim. Eu tenho esse poder me dão o poder de transformar alguém numa pessoa melhor, num profissional melhor. Então eu assumo essa responsabilidade e vejo com amor todos aqueles, até aquele que começa meio com o pé atrás comigo, aquele que metidão, que tá todo mundo prestando atenção e aquele tipo, né? Eu percebo não, mas eu consigo observar isso. Eu tenho a habilidade de observar. Eu jogava apagador. Nossa, no meu também. E aquelas réguas enormes de madeira. Não, mas eu tenho a habilidade de perceber e aí o meu discurso de alguma forma vai tocar aquele coração. E chega uma hora que eu tenho todo mundo, como meu marido diz, os meus primeiros 10 minutos eu tô aquecendo. Depois desses 10 minutos que eu consegui recolher todo mundo, aí o negócio é meu. Então, eu de fato, mas eu acho que o meu diferencial é justamente a humanidade. Não sei se é isso. Sim. Mas justamente o meu amor verdadeiro de querer tocar aquela pessoa e mudar a vida dela. Você tem que ter... não é o propósito, mas tem que... Quando você vai passar alguma mensagem, quando você vai gravar alguma coisa na internet, você tem que ter... Poxa, esses dias não falaram a palavra, poxa... eu quero a intenção. Isso. Você tem que ter intenção. Não adianta você gravar qualquer coisa e jogar lá. Hoje eu assumo que eu sou uma influenciadora. Apesar de eu achar talvez meio pedante, isso é muito polêmico quando a gente fala. É que hoje, a hora que você coloca suas competências na mesa, parece arrogância. Mas não, eu sou bom mesmo. E eu trabalhei pra isso, eu nem acho que eu seja boa, mas boa, tipo, a boa. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Competente. Mas eu acho que, assim, eu consigo, eu vejo, eu tô falando isso pelos directs que eu recebo dos comentários. Eu consigo influenciar as pessoas sempre de forma positiva. Sim. É sempre pro bem, é sempre pra coisa certa, é sempre pro correto, pro certo, pro bom. Então eu acho que eu acho que sim, eu consigo causar essa influência, esse impacto nas pessoas. E por isso que eu acho que eu mantenho elas ali perto de mim. Perto, né? E assim, eu recebo relatos tão íntimos dos meus seguidores, lá no LinkedIn mesmo. As coisas que eles me contam por ali, às vezes no próprio comentário e às vezes no direct, que eu percebo que realmente eu toquei aquele coração, mas porque eu tenho uma verdadeira intenção de fazer isso. O meu propósito das redes sociais é justamente transformar as pessoas. Eu não sou a pessoa que posto que almocei, por trabalhar com luxo, eu tenho a obrigação de me arrumar para ter uma imagem que as pessoas esperam de mim. Sim. Mas não é uma coisa, não é isso o meu negócio. Eu não sou influenciadora da boniteza, muito pelo contrário. É justamente essa questão de transformar vidas. Entendi. E assumo essa responsabilidade. O que você acha? É muito interessante isso, né? Olha que você entra para ensinar alguma coisa, tem muita gente que tem a resistência achando que sabe mais. Eu sempre entro com cabeça de criança. E o podcast, por exemplo, é uma aula para mim. Você é um eterno aprendiz, que nem eu. Nós somos eternos aprendizes. Você vai e aprende, às vezes você sabe mais um assunto, outro sabe menos, etc. Uma troca. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa do dia a dia do varejo. O que você mais encontra? Normalmente, as pessoas não conseguem vender, né? Mas que tipo de problema mais assim latente que você pega no dia e fala, é isso aqui, ó. Regula esse parafuso aqui. O que é o problema maior ali que você identifica quando você vai fazer alguma consultoria ou treinamento? Hoje,
é a falta de comprometimento dos funcionários. É a falta de comprometimento daquela pessoa que está ali trabalhando. Hoje você tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Então, o vendedor, por exemplo, de loja, ele não se compromete com o resultado. Ele vai para ficar na rodinha fazendo fofoca. Ele vai, é o que eu falo, gente, você é comissionado. Você vai perder o seu tempo numa rodinha fazendo fofoca. Você sair de casa cedo. Você deixou tudo que você ama na sua casa, você deixou o seu lazer, a sua família. Você foi até o trabalho para ficar brisando, para ficar batendo papo, falando mal de alguém. O que você ganha com isso? Então, eu acho que se você se comprometer com a responsabilidade que você recebeu do que você está ali para fazer, você vai querer aprender, você vai se dedicar. Então, e assim, por outro lado, eu acho que no caso das empresas, falta as empresas transformarem os funcionários em fãs. A empresa tem que acolher essa equipe, dar ferramentas, treinar. Tem que ter orgulho de trabalhar na empresa. Porque se esse funcionário é fã da empresa, ele passa essa paixão para o cliente. Sim, e aí transforma o cliente em fã. Então, é um trabalho que tem que vir da empresa, de ter essa equipe bacana, investir nessa equipe, valorizar essa equipe. Sim. E da equipe que tem que querer trabalhar. Porque não adianta uma empresa que também valoriza e pega aquela pessoa que tá ali só para cumprir horário, sim, esperando chegar ao final da tarde para ir embora e ganhar o salário. E você pegar as grandes marcas, né? Por exemplo, você pegar a Apple, se você entrar dentro da loja ali no Shopping Morumbi, as pessoas têm, os vendedores, os atendentes têm amor por aquilo. Cara, você não fala mal do produto deles. Então, mas a Apple, se a gente for falar o exemplo das empresas que transformaram seus clientes, sim, em fãs, eles tinham que transformar as equipes também. A gente pode falar da Disney, a gente pode, sim, falar da Apple, a gente pode falar, sim, da Harley Davidson. É aquela história, é um lifestyle, é na hora... E aquele lifestyle, ele não é só pro cliente, não é só da porta para fora. E é o que eu sempre falo, cuidado com o que você faz da porta para dentro. Sim. E é ali que você transforma a sua equipe em fãs da empresa, eles vão trabalhar melhor. Às vezes, você motiva a sua equipe com um dia de folga, com um pacote de sonho de valsa, sabe? Você pode agradar a sua equipe levando um bolinho num sábado para eles trabalharem melhor. Então, são pequenas gestos, coisas que vão trazer a sua equipe para você. Olha, lembrei de você, tá aqui um bombom, é seu aniversário hoje, é isso. Isso. Então, eu acho que então, voltando para o que a gente começou lá no começo, os 2 pontos, ter uma liderança melhor e treinar mais as equipes e fazer um trabalho. Essa liderança vai saber contratar melhor, reter a equipe, então precisa de um trabalho em conjunto. Mas é um trabalho contínuo, né? Contínuo. Não é um negócio que você dá um treinamento hoje, esquece... Não. Antigamente se fazia treinamento de equipe só nas convenções. Então, convenções, já houve tempo lá no passado que era uma vez por ano, depois 2 vezes por ano. Hoje, se você falar, Esther, com que frequência eu devo treinar a minha equipe, treinamento tem que ser constante, treinamento é repetição. Então, internamente, constantemente, você tem que ter um líder preparado para estar sempre treinando e repetindo. Mas contratar, tipo, gente de fora, que nem eu, a cada 3 meses. Então, vamos dizer que 2 vezes por coleção, pelo menos. Até porque em 6 meses você trocou muita gente da sua equipe por causa que as pessoas não ficam nas empresas. Eu quando vou visitar algumas pessoas de loja, etc., é muito interessante, né? Como você comentou, que a pessoa sai de casa, ela tem a remuneração fixa, mas o filé mignon é o variável dela, é venda, trabalha com venda. Aí, às vezes, entra cliente, tá aqui no celular, esquece. Oi, amor. Cara, eu nunca vi a pessoa. Não, mas aí é treino. Aí, então, principalmente quando a gente fala de mercado de luxo, dentro do treinamento, a gente fala como que você pode abordar o cliente, o que você pode falar, querida, fofa, gata, amor. Isso não pode trabalhar. A relação cliente e vendedor tem que ser sempre respeitada. Aí eu sou rechaçado. Do tipo, não, mas eu já conheço ela há 20 anos. Não importa, ela é sua cliente, ela não é sua querida. Amiga. Ela não é sua querida. Aí vamos falar só uma última dica aqui, o pessoal às vezes pergunta assim, Esther, o que atrai? Eu tô querendo contratar a equipe e não vem ninguém quer trabalhar. Qual que é o ponto principal que o candidato quer? É dinheiro.
O Então, ponto mas principal. Não adianta... O meu cliente, ele quer pegar uma pessoa águia, tem que remunerar adequadamente. Não dá para contratar, não. querer comer filé mignon e pagar preço não de tem como. colchão Não duro. tem como. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para começar um processo seletivo é alinhar o perfil que você quer com quanto você vai pagar. Você não vai ter uma pessoa sênior por um salário de júnior. Você pode até conseguir que ela venha, mas ela vai ficar até ter o emprego da frente. Para você ter uma ideia assim das dificuldades, cada vez que eu tenho um processo seletivo, eu seleciono os currículos e começo a fazer contato com os candidatos. Aí eu mando mensagem pro meu candidato. Olha só como a pergunta é simples. Oi, tudo bom? É Esther. Olha, eu tô passando para atualizar o seu perfil. Eu queria saber se você está trabalhando ou buscando. Qual a resposta que eu tenho? Eu estou trabalhando, mas o que você tem? Ninguém. Nunca tá satisfeito. Eles estão sempre olhando para a grama do vizinho. Aí, como eu sei que a questão é dinheiro, e sempre é dinheiro, então não adianta querer águia e pagar preço que não... pagar valor baixo. Eu sempre pergunto, eu tô trabalhando, mas o que você tem? Eu falo, qual a sua pretensão salarial para sair da onde você está hoje? Aí a pessoa fala o número. Então, aí em cima do número, uma vez que ela quer o número, não adianta eu falar outras coisas. E no caso de vendedor de loja, de varejo, não sei como é que tá no atacado, mas vendedor de varejo, hoje, quando eu falo que eu tenho uma vaga, ele fala qual que é o valor do fixo. Porque é fixo e variável. Não tem mais 100% comissão hoje. Hoje, se você não pagar fixo, você tá fora do mercado. E elas perguntam qual o valor do fixo. Mas tem isso, a pessoa... Eu sempre trabalhei 100% comissão, nunca tive fixo. Eu nunca tive fixo mais variável. Eu sempre fui. Hoje não, você não consegue. É difícil. Hoje você não consegue. Mas qual o valor do fixo? Ontem mesmo eu fiz contato com uma candidata, ela falou assim, eu falei, qual a sua pretensão salarial? Ela falou, Esther, eu quero um fixo de 2.400 mais comissão. Eu falei, peraí, eu não tô entendendo. Eu perguntei qual a sua pretensão salarial. Eu quero saber o total. Porque você pode ter uma comissão de 2.400 e ter 300, um fixo de 2.400 e ter 300 de comissão. E você pode ter um lugar que te pague 1.000 de fixo e tenha 5.000 de comissão. Eu preciso saber quanto você quer ganhar no total. Não importa quanto é o fixo. Por isso que na entrevista é muito importante, né? Porque, primeiro, quando você vai vender a sua marca para o candidato, é uma via de mão dupla. Não. Agora mais você tem que vender para o candidato querer trabalhar com você do que ele se vender. Não, então, inverteu, tá? Porque tem pouca gente querendo trabalhar. Sim. Agora é você que tem que convencer aquele candidato a querer trabalhar na sua empresa. E tem mais essa. Né? Tem mais essa. É porque... Só que não minta. Aí uma outra sugestão, uma outra dica que eu dou. Não minta. Não, se você trabalhar aqui... Olha, eu tenho vendedora ganhando 10 mil. Tudo bem, mas ela ganha 10 mil, mas ela tá há 8 anos. Todas as clientes maiores são dela. E ninguém vai entrar ganhando os mesmos 10 mil que ela. Você tem que ter produto para ter uma comissão e uma remuneração total de 10 mil. Seja honesto. Olha, uma vendedora nova... entra aqui ganhando uns 3, 4 mil. Eu tenho vendedora que já chega a ganhar 10, mas você vai ter que conquistar. Porque se você falar, não, você pode ganhar 5, no primeiro mês ela vai saber que não vai ganhar e vai embora. Exato. Uma das coisas, eu acho que tem que dar real no processo da entrevista. E outra, eu gosto muito de perguntar sobre os sonhos da pessoa. Porque, por exemplo, poxa, eu quero comprar minha casa daqui uns 5 anos. E aí você olha para a tua vaga, fala, cara, não vai. Aqui ela não vai comprar. Não vai conseguir. Olha, e aí eu acho que você ganha a pessoa nesse momento. Fala, olha, eu vou te ajudar. Tenho alguns amigos empresários que fizeram isso. Ajudaram a comprar o imóvel, não? Não. Eles geraram oportunidade dentro da empresa para a pessoa ganhar mais pelo trabalho dela, pela competência dela. Mérito. Não, isso. Para ela tentar viabilizar o sonho dela, que era comprar um carro. Eu acho perfeito perguntar na empresa sobre os sonhos. Antigamente a gente perguntava onde você se vê daqui a 10 anos. Agora você tem que perguntar onde você se vê em 3 anos, tá? Ver o objetivo de vida. Foi, poxa, você tá trazendo uma pessoa. Aí você falou assim, o que você tá pensando para, sei lá, daqui 2 anos? Eu quero mudar do país. Pô, você vai trazer uma pessoa que tá com o objetivo de ir embora? Como é que é isso? E eu vejo muito isso. Esse amadorismo... É falta de preparo do entrevistador. Mas eu vejo isso muito ali na bolha do Bom Retiro. Vejo muito. As pessoas numa soberba, não existe essa colaboração, porque em vários mercados você tem os seus concorrentes. Você não precisa abrir a estratégia da sua empresa.
Lógico. Mas, poxa, você tem um mercado colaborativo onde todo mundo ajuda todo mundo, você não vai pegar o teu cliente e dar pro teu concorrente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, compartilhar os problemas, treinamento, comissionamento, parte de representante. As pessoas reclamam, mas não se unem para tentar resolver ou viabilizar uma possível solução, entendeu? Eu lá no meu tempo de varejo, ali nos Jardins, eu fui a pessoa que começou a criar o formato para ter um tipo de uma comunidade. Uma comunidade do Isso. varejo dos Jardins. Eu consegui a primeira decoração de rua dos Jardins. Eu fui atrás de patrocínio, peguei a assinatura de todos os lojistas. Foi um trabalho que eu fiz sozinha. Eu consegui um patrocínio da Mastercard na época e fiz a primeira decoração de rua dos Jardins como se fosse um shopping. Então, eu sempre tive essa coisa do comunitário, de juntar forças. Então, eu acho muito difícil no Bom Retiro isso acontecer, porque a gente tem ali culturas muito diferentes, né? Culturas, eu digo culturas de países diferentes. Sim. Então, a gente tem ali a gestão de coreano, gestão de chinês, gestão de brasileiro, gestão de boliviano, gestão de árabe. Então, é difícil culturalmente a gente unir, porque a gente tem algumas culturas ali que são muito desconfiadas. Tudo bem, até concordo, mas eu digo Mas assim, que eu acho que alguns deveriam se unir. O Marcelo, depois eu quero te apresentar, ele com certeza tem esse propósito de unir. Acho que faz todo sentido. Pelo menos ter um comitê. O que custa? Olha, vamos trocar boas práticas. Por exemplo, vamos trocar, lançamento tipo assim, parcerias. Isso, né? Exato. Por exemplo, tem lançamentos. Aí, às vezes eu vou lá, aí tem lançamento numa loja, lançamento pingado na outra. Aí cada um fazendo um evento separado. Você imagina a força que tem? Se todo mundo marcar a mesma data, todo mundo fazer no mesmo período. Faz um período, você não precisa ser na mesma data. Até porque o lojista veio da cidade dele e já tá ali. Exatamente. É isso que a gente tem feito, que o Xavier tem feito com Casa Moda, é justamente, ele sempre conversa com as outras feiras para que todo mundo faça no mesmo período. É uma atitude super inteligente. É aquela história, ninguém atrapalha ninguém. Então, se você já não atrapalhar... mais gente. Lógico, você centraliza. Até porque essa lojista precisa ver várias coisas. E outra, treinamento no Bom Retiro. Aí, eu acho que é até um apelo. Eu que vou muito ao Bom Retiro, pelo menos uma vez por semana a gente vai lá para almoçar, porque a gente tem muitos amigos por ali e clientes. Eu sugiro enormemente que vocês me contratem, sabe? Junta aí um monte de lojas, vamos pegar um auditório lá e vamos treinar essas equipes, porque, cara, é muito ruim o atendimento. É sofrível, é de chorar. Eu fico com pena de quanto vocês perdem de vendas por ter uma equipe tão Outra amadora. coisa que eu vejo, você entra na loja, cada um com um tipo de roupa. Uma roupa A, outra roupa B, outra roupa C, parece um carnaval. Cara, você tá vendendo roupa. Então. Imagem, sonho, desejo. Cara, minimamente você tem que colocar seus vendedores arrumadas. Não, e se eu vou... E pensa, uma lojista que entra na sua loja e a tua vendedora tá lá com a unha descascando, com o cabelo mal cuidado, com a roupa amassada, ela vira pra sua cliente e fala, não, você precisa levar isso porque isso é super bacana. Ela fala, bom, se esse ser tá dizendo que isso é muito bacana, pelo amor de Deus, já sei que não é bom. Exato, não então, sincero a imagem é tudo. A gente trabalha com moda. A imagem é tudo. Então, dentro lá, quando eu falo de postura e quando eu falo de preparação, a gente fala justamente a importância de um dress code. Sabe, você não quer dar roupa bacana, vai dar roupa de coleção passada? Coloca um uniforme. A gente trabalha com fornecedor, desenvolve um uniforme. Isso, eu adoro uniforme, gente. Eu adoro uniforme. Você pode ver que todas as marcas de luxo, você não vê vendedora vestida cada um de um jeito. É uniforme. E por que as marcas de luxo são centenárias? Porque tem regras rígidas. Então, é uniforme, acabou, não tem que agradar. Porque quantas vezes eu entro numa loja do Bom Retiro e eu pergunto para uma pessoa, ela fala, não trabalho aqui. Porque você não sabe quem é vendedor, quem não é. Exato. Se tivesse bem uniformizado, eu ia saber identificar. E não precisa ser nada rebuscado, né? Não, negócio... E não precisa ser um uniforme cafona, faz uma coisa bacana. Pega lá uma coisa que você faria na sua coleção e desenvolve numa cor bacana, todo mundo... Sabe, e aí você pode reparar que a loja que tem uma equipe bem uniformizada, sempre tem fluxo lá dentro. Sim. Gente, nós estamos caminhando aqui pro final. Olha só, um papo... Falamos pra caramba, né? Eu falei. Falamos. Mas é um papo super enriquecedor. As pessoas que assistem compartilham os cortes que a gente faz.
E esse é o propósito do podcast. É uma comunidade, tanto do empreendedorismo, mas mais da moda. Apesar de ter muita evolução, mas tem muito processo manual. É um mercado ainda resistente à mudança, etc. A gente está tentando, com esse podcast, colocar luz nessa indústria. Pelo amor de Deus. A indústria que mais emprega nesse país, tá? Eu acho que a gente é campeão em emprego. Acho que é a segunda maior indústria do Não, país. a gente é a que mais emprega. O comércio é o que mais emprega no país. Mas de faturamento, acho que... de faturamento não. Eu acho que é a segunda, depois de alimento, alguma coisa, depois do agro, não sei. Eu vou falar besteira aqui, mas está entre as 2, 3 maiores indústrias do país. Muito obrigado pela audiência. Passou aí minha rede social, tudo bonitinho? Eu vou deixar aqui. Na hora do como é que é, Edu? Na hora do GC, a hora que você se apresenta, aparece lá quem é. Esther Morgan Oficial, bora. Você quer deixar a sua rede social? A gente vai Esther colocar Morgan também. Oficial no Instagram, Esther Morgan no LinkedIn, agora eu sou Top Creator. Aí sim. Tudo gente, certo. obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.